Olá, boa noite. Que tal conhecer uma ilha vulcânica de praias paradisíacas que une tradição milenar à tecnologia? O Globo Repórter de hoje vai revelar os segredos de Taiwan. Porque o lugar foi batizado pelos navegadores portugueses de Ilha Formosa. Você sabia que é de lá que veio o mamão tão popular no Brasil? Nas montanhas se plantam um dos melhores chás do mundo. E encontramos uma espécie rara de macacos. Nos templos, a mistura única de religiões. E a maior estátua de um Buda sentado já construída guarda uma relíquia valiosa para os budistas. Quando você encontra um taiwanês na rua, ele não diz oi. Ele te pergunta, chapave, que significa, você já comeu? Nós experimentamos o pãozinho de dragão e uma polêmica receita que não cheira nada bem. E a maior festa de Taiwan celebra a chegada do Ano Novo Lunar. Esse é o ano do coelho. Isso não é um passarinho. Este é o oráculo taiwanês. Responsável por prever o futuro. E para isso, escolhe as cartas. 1, 2, 3. As duas primeiras contam a história do passado. Essa carta é a que prevê o futuro, que responde à pergunta: como vai ser essa viagem? A resposta a gente conta depois. Quando navegadores portugueses viram essa ilha pela primeira vez, não tiveram dúvida. A chamaram de Formosa. Uma ilha vulcânica no Mar da China, coberta de florestas subtropicais, à beira de um mar azul cristalino. No meio disso tudo, gente. Muita gente. 23 milhões de pessoas. Centenas delas sobem hoje essa montanha no centro da capital de Taiwan. Daqui de cima a gente consegue ver uma das cidades mais interessantes do mundo, que é também uma das que tem um dos nomes mais gostosos de se pronunciar, Taipei. No horizonte, o destaque é o Taipei 101, que foi por alguns anos o prédio mais alto do mundo. As pessoas aqui na rua dizem que parece um monte de caixinha de arroz empilhado. Nos olhos dos taiwaneses, tudo vira comida, principalmente quando a noite cai. Quando você encontra um taiwanês na rua, ele não diz oi. Ele te pergunta, chapave, que significa, você já comeu? Por educação, você responde pá, que significa tô satisfeito, mesmo que não tenha comido. Afinal, se alguém te pergunta tudo bem, você responde tudo. Isso tudo para dizer que comida aqui não é para encher a barriga. Comida aqui é cultura. E os mercados noturnos são os centros culturais de Taiwan. Para quem aterriza nesse mundo, essas vielas amontoadas podem parecer um caos. É uma explosão de cores, luzes, gente. Para dar ordem e conseguir entender, vamos com calma, olhando como se com uma lupa. Aleatoriamente, a gente escolheu uma barraca, porque tem uma mesa lotada e clientela satisfeita. A dona é a Lin e o marido dela. Eu trabalho aqui nesse mesmo mercado há 20 anos. Eu gosto desse lugar porque vem gente do mundo todo visitar. O prato que ela serve pode parecer muito diferente, mas todos os ingredientes existem no Brasil. A Lin começa mexendo a massa que coloca na chapa numa camada mais fina que uma folha de papel. É uma mistura de farinha de arroz, água, óleo e tapioca. Logo em cima vai o recheio: ovo, bacon, alface e camarão.
Pois é só enrolar com uma panqueca e por cima molho de soja para salgar. A tapioca da massa dá uma consistência esponjosa e leve. E com esse recheio não tem como errar. É uma festa pro paladar. Essa refeição custa o equivalente a R$15. Mas a experiência de comer aqui no meio, tentando observar tudo por trás dessas nuvens de fumaça, nos faz celebrar. Estamos do outro lado do mundo. Um lugar que reúne tradições chinesas, japonesas, indígenas. E o vapor aqui não sai só de dentro das panelas. É como se a terra respirasse e soltasse um bafo de dragão. Essa fumaça tem cheiro de enxofre, que é muito parecido com o de ovo podre. Os mais antigos chamavam esse lugar de Vale do Inferno, só que com o passar do tempo, esse olhar mudou. Quando os japoneses viram isso aqui, chamaram esse lugar de uma das 12 maravilhas de Taiwan. É um lago de águas cristalinas que saem da terra a 100 graus Celsius. É a maior prova de que estamos numa ilha vulcânica. Aqui embaixo há uma fenda na crosta terrestre. E é essa rachadura que aquece a água que brota assim. Do lago sai um rio, também fervilhando, que virou há centenas de anos ingrediente necessário para uma receita. Não falei que tudo aqui vira comida? Ela está me contando que esse ovo fica 8 minutos exatos na água termal para cozinhar, como eles faziam há 100 anos. Ela está dizendo que primeiro eu tenho que lavar a mão aqui do lado para pegar o ovo. Vamos ver se é bom. Muito bom, uma consistência perfeita. E todo mundo quer aproveitar de alguma forma a temperatura dessa água. Aqui em cima é a excursão da escola. Seguindo o rio abaixo, construções centenárias. São mansões de japoneses que ocuparam a ilha de 1895 a 1945. Imagina só, numa época em que para tomar banho tinha que aquecer a água no fogão, ter um rio desses passando nos fundos de casa. E aí, áreas de descanso com tatames, varandas abertas para relaxar e também casas de banho públicas. Em japonês, elas são chamadas onsens. Tem até um símbolo para elas, que é esse aqui, um círculo com vapor. A água aqui já não é mais fervente como lá em cima, ela está muito quente, mas uma temperatura em que a gente consegue ficar dentro. E a água é mais densa por causa da quantidade de minerais, ela é inclusive um pouco cremosa. Vários estudos já indicam que essas águas são realmente medicinais. O enxofre tem propriedades anti-inflamatórias. Por isso que esse banho é recomendado para quem tem problemas ósseos, como artrite, e também problemas na pele, como a psoríase. Mas conversando com as pessoas, a gente percebe que é um remédio muito mais potente do que a ciência poderia imaginar. Eu só tenho mais 5.000 dias de vida. Venho aqui para me divertir, jogar conversa fora. É muito medicinal. E as nuvens de vapor ainda não acabaram. Aqui a gente está em outra nuvem de fumaça, mas essa não tem cheiro de ovo podre. Essa tem cheiro de esgoto, com umas notas de rato morto. É o perfume da rua Shenzhen, uma das mais bonitas dos arredores de Taipei. Os amigos nessa mesa vieram de outra cidade para almoçar no domingo, porque esse é um dos lugares mais famosos para um dos pratos típicos daqui. O tofu fedido. O cheiro faz jus ao nome. A receita é basicamente uma sopa de tofu, que é aquele queijo de soja que os orientais adoram. Só que o tofu fica por meses fermentando num caldo. E cada restaurante tem uma técnica única de fermentação. Pode misturar com repolho ou com camarão. Quanto mais fedido, mais gostoso. Aí você imagina, repolho, camarão e tofu apodrecendo juntos por um mês. Você provaria? Xexé. O gosto realmente não tem nada a ver com cheiro. Sabe que tofu geralmente não tem gosto nenhum? Isso aqui tá bem bom, bem saboroso e bem apimentado. É gostoso. Só não pode cheirar muito assim, porque se cheira tem um pouco de cheiro de esgoto, mas o negócio é muito gostoso.
O tofu fedido é originário da China, apesar de as receitas poderem ser bem diferentes. Os cientistas estimam que 75% de todos os animais e plantas sejam endêmicos da ilha. Ou seja, surgiram aqui, não vieram de outro lugar. Mas tem um bicho que é a cara de Taiwan. É o chamado macaco de Formosa. A gente vai entrar para ver se a gente encontra alguns deles. Taiwan é coberta de floresta subtropical. Nessas florestas há pelo menos 60 espécies de mamíferos, como o macaco de Formosa, que tenta se esconder atrás das folhas. Olha só, aqui a gente achou um, mas são vários aqui em volta. Eles são conhecidos por ter a cara meio cor-de-rosa e o pelo meio cinza. São muito diferentes dos macacos que a gente tem no Brasil. Eles comem folhas, frutas, sementes, insetos e até pequenos vertebrados. A gravidez de uma fêmea dura cerca de 5 meses. Depois, durante o primeiro ano de vida, o macaquinho fica assim, grudado na mãe. Não quer sair de perto. Mama o tempo todo. Aí, só depois de 1 ano, ele começa a aprender a se virar sozinho. Antigamente, eles andavam em grupos de até 100. Agora, eles andam em grupos menores por causa da presença dos humanos. O trabalho de conservação faz com que eles não estejam ameaçados. Apesar de ter muitas florestas, 80% da população de Taiwan é urbana. Só em Taipei moram 8 milhões de pessoas. Que à noite adoram tentar a sorte. Nessa máquina vai uma nota do equivalente a R$10, que viram moedinhas de 10 centavos. Cada uma vale um jogo na garra. Você esperaria pegar um bichinho de pelúcia. Mas aqui a variedade é surpreendente. Na cestinha, 7 caixas de detergente para lavar roupa. Eu pergunto para que tanto assim? Ela diz simplesmente, é útil. Você pode sair daqui com sopa em lata, macarrão instantâneo, desinfetante, salgadinho e iogurte. Tem gente que enche caixas como se fosse mercado. E também quem aproveite ali, na hora mesmo. Mas tudo na cidade gira em torno desse lugar. Que pra gente seria a Catedral Metropolitana. Só que é bem diferente. Na frente, milhares de lanternas amarelas mostram que o que a gente vai encontrar lá dentro só existe aqui. Esse templo no centro de Taipei mistura budismo, taoísmo, religiões indígenas chinesas, religiões indígenas taiwanesas para formar um panteão único, uma junção de divindades que não existe em nenhum outro lugar do planeta. As monjas budistas fazem a cerimônia. Pela tradição, o incenso evoca a presença das divindades. Santifica o espaço. Isso nas mesas são oferendas de todos os tipos. Nessa aqui, apenas doces. Açúcar, açúcar, açúcar. A Chloe trouxe uma oferenda para essa mesa especificamente, porque ela está querendo muito arranjar um casamento. Ela explica que para isso veio rezar para essa divindade. Yue Lao, que seria o nosso Santo Antônio. Ela também pode se comunicar, fazer perguntas para a divindade, através dessas peças. Chamadas Jiao Bei, ou blocos da lua, porque são em forma de meia-lua. Você joga no chão. Se um dos lados cair para cima e outro para baixo, a resposta é sim. Se os dois lados curvos estiverem para cima, a resposta é não. Se os dois lados chatos estiverem para cima, os deuses estão rindo da sua pergunta. A Chloe não quis contar se vai conseguir arranjar um marido esse ano. Mas resolveu fazer uma pergunta pra gente. Se a nossa viagem vai ser bem sucedida. Vai ser tudo perfeito.
Com a bênção de todos os deuses, chegamos nesse porto ao sul da ilha de Formosa. São centenas de barcos pesqueiros que esperam o melhor momento para sair. Mas a gente vai numa viagem diferente em busca da tartaruga verde gigante. Porque apesar de Taiwan ter uma ilha principal, a Ilha Formosa, há outras 63 no arquipélago. Só 20 delas são habitadas. Entre elas, o nosso destino, Xiaoliuqiu. O meio de transporte oficial é a lambreta. Por estradas que circundam a pequena ilha vulcânica. As construções parecem querer engolir a estrada, templos ornamentados nos mínimos detalhes. E a paisagem vai ficando cada vez mais selvagem. Até que a gente encontra, do outro lado da ilha, um mini porto. E é com esse barco pesqueiro que a gente vai tentar chegar perto das tartarugas. O nosso guia é o Bob. Ele nasceu na cidade grande, na capital, Taipei, mas não aguentava ficar lá mais um dia sequer. É meu segundo ano morando aqui. Trabalhando num escritório não é para mim. Eu era vendedor numa empresa de tecnologia. Aqui a temperatura é boa o ano todo e eu posso mergulhar quando quiser. Hoje, por exemplo, espero que a gente consiga ver algumas tartarugas. Vamos atrás de tartaruga agora. Nadamos em direção aos recifes de corais. E já de cara a gente é surpreendido por peixes de todas as cores. Demora pouco até que o bom aponte para o lugar certo. São duas, lado a lado. E é hora do almoço. Elas tiram dos recifes as algas que cresceram ali. E a refeição não é exclusiva. O peixe se alimenta de parasitas, sujeiras e da sobra que as tartarugas deixam cair. É uma relação em que as duas espécies se beneficiam. Os peixes comem e a tartaruga ganha uma limpeza. Muito incrível que logo aqui embaixo a gente encontrou uma família de tartarugas. Elas estão comendo aqui e elas vão com o balanço das ondas. É muito bonito ficar olhando elas aqui de cima. Os cascos duros e cheios de desenhos a protegem dos predadores. Se ameaçadas, elas não conseguem colocar a cabeça para dentro do casco como um cágado ou um jabuti, porque a pele foi adaptada para que sejam excelentes nadadoras. É bonito ver de perto que no rosto as escamas são negras e no pescoço ficam douradas. Com esses olhões, elas mal enxergam na superfície, mas enxergam muito bem embaixo d'água. E por tão répteis, com pulmões, tem que sempre voltar para respirar. No próximo bloco, vamos descobrir que relíquia está guardada dentro desta imensa estátua de Buda. E por que há tantos coelhinhos em Taiwan? Eles fazem parte da maior festa da ilha, a chegada do Ano Novo Lunar. O fim do egoísmo. O abandono do apego material. A aceitação do fluxo eterno da vida e da morte. Representadas aqui na sua maior expressão. Continuamos nossa viagem por Taiwan, na montanha de luz do Buda. Esse lugar aqui fica no alto de uma montanha no sul de Taiwan. Ocupa uma área equivalente a 100 campos de futebol. E hoje é um dos lugares do mundo mais sagrados para os budistas. Essa aqui é a maior estátua de um Buda sentado do mundo. 108 metros de altura, o equivalente a um prédio de 32 andares. E ela foi construída aqui para abrigar uma relíquia, um dos objetos mais valiosos para a tradição budista.
Existe uma série de posições em que o Buda pode ser representado. Este tem a mão direita na altura do ombro. Polegar e dedo médio formam um círculo. A palma da mão direita apontada para cima. Essa é a posição em que o Buda ensina o poder da meditação. No peito, uma suástica, símbolo usado há milênios para representar a paz, muito antes de ter sido sequestrado pelo horror da propaganda nazista. A estátua gigante está no fim de uma grande alameda formada por 8 pagodas. Torres enormes de beiradas sobrepostas. Cada uma representa um preceito do budismo. No caminho há também 2 pavilhões dourados, com jardins meticulosamente cuidados. A base onde está o Buda é um grande templo e museu. Uma coleção de obras de arte budista como essa raiz, talhada à mão, representando milhares das. Aqui a gente está exatamente embaixo da grande estátua, na sala mais especial de todo o templo. Essa sala guarda a grande relíquia. E ela fica ali, emoldurada por uma das cenas mais bonitas do budismo, o momento da morte do Buda. Do lado dele, 2 grandes painéis do que é o equivalente ao paraíso, ou o céu para os cristãos. O lugar em que os que já atingiram a iluminação podem até andar sobre as águas. Lá em cima, numa redoma de vidro, o motivo disso tudo. De acordo com a tradição budista, quando Buda morreu e foi cremado há mais de 2.600 anos, 3 dentes foram recuperados. Dentro desta redoma está um deles. Na primeira lua nova do calendário lunar, esse lugar se transforma. Um show de luzes marca o início do Ano Novo, a maior festa de toda a Ásia. A alguns quilômetros dali, às 11h50,
Por isso, os mercados noturnos ficam abertos 24 horas. Essa receita é para Taiwan o que para a gente é a feijoada. Executada num esquema de linha de montagem por cozinheiros que são, na verdade, artesãos. A massa leva apenas farinha, água e sal. Aberta, fica muito fina em forma de disco. É impressionante como todos ficam do mesmo tamanho. O recheio é porco com tempero agridoce. E aí vem o trabalho mais delicado. Ele precisa fazer uma trouxinha. Mas todas têm que ter exatamente 18 dobras. Vamos contar? Depois ele aperta todas ao mesmo tempo para fazer estes pastéisinhos chamados xiao long bao. Uma das traduções possíveis é pãozinho de dragão. Eles são cozidos no vapor em caixas de bambu empilhadas em cima de uma panela com água. Tá aqui então o famoso pãozinho de dragão. Só que o segredo é o seguinte, junto com a carne, vai um pouco de cartilagem de porco dentro. Com o vapor, essa cartilagem derrete e ele vira um pastel de sopa. Você tem que fazer um molhinho aqui, são 3 partes de vinagre, para uma parte de molho de soja. Como é uma trouxinha de sopa, quando você bota na boca ela explode. Então enche sua boca de sopa e logo depois você sente o gosto do porco meio agridoce. É muito bom. É certamente uma das comidas mais deliciosas que existem nesse planeta. Mas as comemorações não terminam por aí. A gente não disse que talvez seja maior que o nosso Natal? No dia seguinte, as famílias voltam a tomar os templos da cidade e os arredores. No centro de Kaohsiung, ao sul de Taiwan, ficam pagodas do tigre e do dragão. Esse aqui é um ritual de Ano Novo para milhares de pessoas. A ideia é passar por um túnel. Quando você entra na boca do dragão, todo o azar que você tinha fica para trás. Lá dentro é uma viagem de meditação. As paredes são talhadas com cenas de deuses e demônios. E os ensinamentos de Confúcio, o filósofo que é a base do conhecimento chinês. Saindo do dragão, uma ponte e o tigre. A história aqui dentro continua. O confucionismo prega ética e moralidade. Se é ou não é uma religião é tema de discussão até hoje. E quando você sai da boca do tigre, você pode começar o ano bem, porque toda a má sorte ficou para trás. 2023 é o ano do coelho. No horóscopo chinês, cada ano é representado por um animal diferente. São 12. O coelho é um signo de esperança, resiliência e otimismo cauteloso. Ou seja, um símbolo de força para superar momentos difíceis com serenidade. Esse é 2023. Feliz Ano do Coelho! Daqui a pouco, a ideia de bilhões de dólares que tornou Taiwan um lugar de ponta na tecnologia mundial. E a tradição que garante a cultura de um dos melhores chás do planeta. Voltamos já. Não sei se você percebeu, mas nenhuma vez chamamos nesse Globo Repórter Taiwan de país. Aqui a gente vai entender o porquê.
A imensa maioria dos países do mundo não reconhecem Taiwan como um país. Nem o Brasil, nem os Estados Unidos, nem a China. A situação aqui é um pouco diferente e para entendê-la, a gente tem que voltar um pouco na história através desse lugar aqui, o Memorial de Chiang Kai-shek. Dentro do imenso Palácio Branco, a troca de soldados. Como se guardassem um rei. Sincronizados. Uniformes alinhados. Fazem reverência a um homem que morreu há quase 50 anos. Chiang Kai-shek era o líder nacionalista da República da China quando uma guerra civil o tirou do poder. No lugar, entrou o Partido Comunista de Mao Tse-tung. Chiang Kai-shek fugiu para a ilha de Taiwan e decretou que, a partir daquele momento, Taipei era a capital não de Taiwan, mas de toda a China. Com o passar do tempo, Taiwan se desenvolveu, virou uma democracia, tem um governo eleito, uma administração independente. Mas o povo se divide. Alguns querem independência e se tornar um país de fato. Outros acreditam que podem voltar a ser o governo de toda a China. E alguns querem se reunificar à China e acabar com essa história. Só que enquanto se desenvolvia, Taiwan teve uma ideia de bilhões de dólares. Desde os anos 1970, apostou as fichas na indústria de semicondutores. Chips necessários hoje para tudo que é eletrônico. Tanto os Estados Unidos quanto a China dependem deles para o avanço tecnológico. Uma disputa que pode definir o futuro de todos nós. Isso deixou para trás um passado agrícola. Como a produção de mamão Formosa, que leva esse nome porque é nativo daqui, da Ilha Formosa. As árvores demoram um ano para ficar desse tamanho. Cada mamoeiro produz até 200 quilos da fruta. Por causa do tamanho, a fruta virou queridinha de produtores no mundo todo. E tem uma doçura e textura melhor do que qualquer outro. Há 50 anos, as sementes chegaram ao Brasil, que hoje produz muito mais mamão Formosa do que Taiwan. Somos o segundo produtor mundial, só perdendo para a Índia. Mas no topo das montanhas úmidas da ilha, uma outra espécie de planta que é a herança da cultura chinesa cresce por aqui. Você sabia que todo chá vem dessa mesma árvore? As outras coisas que a gente chama de chá, como hortelã e camomila, são, na verdade, infusões. Essas lavouras estão aqui desde 1871, há 152 anos. As primeiras foram plantadas pelo meu bisavô, meu pai plantou outras e agora eu e os meus filhos. É uma família que trabalha unida. E há 3 gerações são donos dessa barraca na feira, onde vendem o que plantam. Dependendo do tempo que passam fermentando, as folhas ficam assim.
Se transformam em chá preto, verde, amarelo, vermelho, oolong, que é um tipo de chá que só existe aqui em Taiwan. Ele tem todo o ritual. Antes de servir, ele aquece o copo e a colher. As folhas magicamente se desenrolam, reagindo à água quente. Aqui o certo é sempre também receber a xícara de chá com 2 mãos. E para agradecer, a gente faz assim. Bate na madeira, que é como se estivesse fazendo assim com a cabeça, sabe? Xexé. É impressionante a pureza, o amargor balanceado dessas folhas. Um símbolo de Taiwan, que considera esse o melhor chá do mundo. Mas além da surpresa para o paladar, o melhor de tudo é conhecer e ter a oportunidade de falar com essa família. Que também agradece o Nito. Se reúne em torno de uma cultura que se desenvolve num lugar diverso, mágico. Quando perguntamos ao oráculo como seria a nossa viagem, ele nos deu essa carta, que revelou de forma enigmática. Agora entendemos o que a resposta significa. Sucesso com a ajuda das pessoas que encontrar pelo caminho. O Globo Repórter termina aqui. Vá ao nosso site para conhecer um pouco mais dos rituais de celebração do Ano Novo Lunar em Taiwan. Agora você fica com The Equalizer, a protetora, na seção Globoplay. Aproveite o fim de semana e até a próxima sexta.